Fala galera, tudo certo? Beleza, 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 beleza? Hoje eu quero falar um assunto muito importante para vocês, que às vezes a galera não acaba não percebendo. Eu quero trazer um motivo oculto aí que passa despercebido por muita gente e que te atrapalha e tu não consegue fazer o teu degradê. Quando a gente vai fazer qualquer corte de cabelo sendo degradê, sendo corte social, sendo um pompadour, sendo um undercut, sendo um corte todo na máquina, um pente 3 em cima, um pente 2 embaixo, e até mesmo, mas aí não tenho tanta opção, um cabelo todo na zero. A gente precisa necessariamente pensar em estrutura de corte. Tu não pode começar um degradê, um corte, sem pensar na estrutura dele. Tu és obrigado a pensar na estrutura. Porque se tu não sabe que estrutura de corte tu vais entregar para o teu cliente, não tem como tu saber o movimento que tu estás fazendo. Se tu não define previamente com o teu cliente, é isso que eu vou fazer, como é que eu vou saber o que eu estou fazendo? Quem não define uma estrutura de corte enquanto está fazendo um degradê, vai sentir na pele o seguinte pensamento. Cara, será que esse corte vai ficar bom? Cara, será que eu estou indo na direção certa? Será que eu estou fazendo o corte da forma correta? Se tu não definir nenhuma estrutura de corte, não tem degradê que dê certo. Tu és obrigado a definir a tua estrutura de corte. Que tipo de estrutura que eu posso fazer, Felipe? Clássicas aí. Quem é aluno já sabe. Vamos lá. Primeira, estrutura quadrada. Segunda, estrutura triangular. Terceira, estrutura arredondada. Beleza? Já falo um pouquinho mais sobre esses três tipos de estruturas, mas eu primeiro preciso quebrar uma crença que muita gente tem e já carrega por muitos anos. E muitas vezes essa crença ela acontece por causa do próprio cliente de perguntar muitas vezes e porque a barbearia por muito tempo foi um ramo que não se tinha tanta técnica e ia se passando de pai para filho. Então, naturalmente, algumas crenças existem dentro do mundo da barbearia e a gente está aqui para quebrar essas crenças, legal? E a principal crença e a mentalidade que a gente tem, eu tive muito essa crença quando eu comecei, e eu até fazia a conferência para ver se estava exatamente da maneira que eu gostaria, é a seguinte: entender que cada fio precisa ficar exatamente do mesmo tamanho. Quando eu vou cortar um cabelo, eu sempre pensei isso. Cara, se eu for cortar esse cabelo daqui, precisa estar com o mesmo tamanho desse cabelo aqui. Esse cabelo de trás precisa estar com o mesmo tamanho desse cabelo aqui da frente. E não. Por que não? Porque é o cabelo com tamanhos diferentes que vai trazer a estrutura para o meu corte. Se eu deixo cada cabelo, cada região com o cabelo exatamente do mesmo tamanho, o reflexo será eu representando exatamente o que é o crânio do cliente. Vou dar de uma forma exagerada, porque geralmente a gente tem essa mentalidade na parte de cima, né? Bom, vou fazer todo o cabelo com 2 dedos. Todo o cabelo aqui tem que ter 2 dedos. E aqui na frente eu faço 4 dedos. Mas daqui para trás, todo mundo precisa ter 2 dedos. Eu vou dar um exemplo exagerado para que tu entenda. Se eu vier aqui e raspar o cabelo inteiro com a zero, o que vai acontecer? Eu vou mostrar totalmente o crânio do cliente. Totalmente o crânio do cliente. Mas o meu cabelo na zero, ele tem 1 milímetro. Então, o formato a forma que esse cabelo de 1 milímetro está me dando é a forma do crânio inteiro. Então, se eu tiver um crânio que ele é assim, todo errado, na hora que eu passar a zero, eu vou representar esse crânio. Então, eu vou ter um crânio assim. Porém, se eu passar um pente 2, eu vou ter exatamente a mesma situação. Só tem diferença no tamanho do cabelo, que ele fica com 7 milímetros. 6 milímetros do pente, mais 1 milímetro da máquina, dá 7 milímetros. Então, se eu vier e raspar o cabelo todo, vai ficar tudo com o mesmo formato. O desenho do crânio. Essa é a única estrutura possível numa situação dessa. Beleza? Vamos exagerar ainda mais, Felipe. Se eu pegar o cabelo todo em cima e cortar com 4 dedos, o que eu tenho? Eu tenho a mesma estrutura do meu crânio. Então, quando eu utilizo o meu crânio como referência, eu estou representando
ele. Eu não estou dando forma. E a magia e a arte da barbearia, ela tá em tu pegar um crânio e dar um corte totalmente diferente, uma forma totalmente diferente dele. E para isso, eu preciso de tamanhos diferentes. Porque se eu tenho um crânio onde desse lado ele é mais fundo e desse outro lado ele é um pouquinho mais para cima, eu necessito de cabelos diferentes. Porque senão eu vou ter e vou representar um crânio onde aqui é mais para baixo e aqui é mais para cima. É isso que acontece. Então eu desconsidero isso. Essa é a primeira crença que eu quero que vocês tirem. Tu não pode cortar um cabelo utilizando teus dedos como referência, porque senão tu representa exatamente o crânio que é. E se eu não tenho um crânio absolutamente perfeito, eu não terei um corte absolutamente perfeito e eu não vou chegar no degradê absolutamente perfeito. Ponto. Tranquilo em relação a isso? Show de bola. Outra coisa, e aí eu tenho uma pergunta para vocês e eu quero que vocês sentem o dedo aí nesse teclado, se tu estás no computador, no teclado do teu celular, aí se tu estiver no teu celular. Em que ponto, onde, em que região que eu defino a estrutura do meu corte? Vai lá, bota aí para mim. Senta o dedo aí. Em que ponto que eu defino a estrutura do meu corte? Essa é outra crença muito forte dentro da barbearia. E eu preciso quebrar essas crenças para que tu entenda esse lado oculto aí que faz com que tu não consiga chegar no degradê perfeito. Legal. Agora, pergunta para te fazer, para ti que respondeu topo e para ti que respondeu aresta. Tu consegue me dar um ponto específico? Tu consegue vir e falar assim, ó, é aqui que tá, é isso daqui que define a minha estrutura de corte? Tu consegue me dar um ponto? Tu consegue me dar o limite do que é uma estrutura quadrada, do que é uma estrutura arredondada e do que é uma estrutura triangular? Tu consegue me apontar, Felipe? É na meiuca ali da aresta. Felipe, é 3 dedos para cima, 4 para o lado, meia lua, quadrado, aqui no topo. Consegue me dar? Eu quero que tu seja extremamente específico. Eu tô fazendo isso para tu pensar, tá? Faz isso para tu pensar, para tu tentar assim, ó, de repente tu mesmo tentar encontrar a resposta e perceber alguns detalhes que talvez hoje tu não enxergue. É isso que eu quero, de verdade. Vamos lá. Vou instigar ainda mais, tá? Vou cutucar ainda mais a ferida. Em que ponto específico tu precisa fazer a divisão ferradura na coroa? Em que ponto? Em que ponto? Na recessão alta. Legal. Legal. E se a minha recessão alta ela for diferente de um lado para o outro? Eu faço a minha divisão ferradura torta? Eu deixo ela torta? Como é que eu faço? Vamos lá, na recessão alta. Eu estou aqui para quebrar a crença de vocês mesmos, tá? Eu estou aqui para botar vocês em conflito. Esse é o objetivo da live de hoje. Eu vou botar vocês em conflito. Vamos lá. Beleza. E agora eu pergunto para vocês. E se essas referências forem diferentes de um lado para o outro? Se essas referências forem diferentes de um lado para o outro, como é que a gente fica? A gente faz uma divisão ferradura torta ou a gente toma como base uma delas? Vamos lá. Vocês estão percebendo que existem várias respostas? Vocês notaram que existem várias respostas e existem vários conflitos? Isso é muito interessante, né? Isso geralmente acontece quando não se tem clareza nenhuma. Quando a gente só reproduz o que as outras pessoas dizem, sem parar e sem refletir. Beleza? Isso acontece muito. Quando a gente não reflete, a gente só reproduz. E a gente toma isso como uma crença. E aí isso nos limita. E a gente não tem tanta profundidade no corte. Então, se tu tens isso tão forte, tu acredita fortemente que é isso, que é na recessão, que é em algum espaçamento, senta aí, que ou tu vai ficar doido comigo, ou tu vais entender. Não tem outra escapatória, não tem meio termo. Beleza? Seguinte, a gente não utiliza nenhuma dessas referências. A gente não utiliza recessão alta, a gente não utiliza aresta, a gente não utiliza nada disso para definir estrutura de corte. Balela. Por quê? Porque essas estruturas, elas são totalmente variáveis. Eu não tenho controle sobre ela. Eu não tenho controle sobre ela. Eu preciso ter um controle, saber exatamente, ter um ponto específico
que ele sempre será aquele meu ponto específico. Porque na hora que eu faço a divisão ferradura, vai variar muito de cabeça para cabeça, de crânio para crânio. Vai ter muita variação. Então eu não posso definir a minha estrutura de corte para essa variação. Se um lado for diferente do outro, eu não posso. No final das contas, a gente sempre acaba fazendo a divisão ferradura muito mais num olho do que num ponto que a gente considera extremamente técnico. E um ponto que é extremamente técnico é um ponto que a gente consegue definir. E não me importa se ele é diferente de um lado ou de outro. Ele simplesmente não importa. Porque a diferença que eu vou ter de um lado para o outro, ela vai ter preenchimento com o cabelo. E aí a gente vai conseguir manter as duas estruturas iguais dos dois lados. Felipe, eu não entendi nada que tu falou, velho. Nada, nada, nada. Tô perdido. Viajasse na maionese agora. Vamos lá. Dentro da barbearia, a gente tem como crença que o topo é o que define a nossa estrutura. Vamos lá. Se eu corto um cabelo absolutamente reto, eu tenho um cabelo quadrado. Se eu corto um cabelo onde eu arredondo, aqui em cima, eu tenho um corte arredondado. E se eu tenho um cabelo onde eu faço um triângulo, eu tenho um cabelo triangular. E a questão é, na parte de cima, quando eu tenho um cabelo conectado, 100% das vezes o meu cabelo é arredondado. É simplesmente impossível eu fazer um corte quadrado e que seja conectado. Por quê, Felipe? Porque o que define a estrutura é o ponto de tangência. Vou tentar não deixar tão complexo, tá? Vamos lá. O nosso crânio é dividido em 3 partes: topo, aresta e lateral. Repetindo: topo, aresta e lateral. O que define a minha estrutura é o meu ponto de tangência, que é esse ponto aqui, ó, no momento que eu faço esse arredondamento. Na hora que eu faço esse arredondamento, é esse cabelo que vai definir a minha estrutura. Se o meu cabelo de cima ele tiver um pouquinho maior, ele vai empurrar esse meu pente para cá, ó, fazendo uma estrutura triangular. Se esse cabelo tiver no mesmo tamanho do ponto de tangência, ele vai ficar reto, mantendo uma estrutura quadrada. Se esse meu cabelo acima do ponto de tangência for menor, ele vai formar uma estrutura arredondada. Aqui em cima, se ele for totalmente conectado, ele obrigatoriamente precisa ter uma estrutura arredondada. E por que isso, Felipe? Porque quando eu defino uma estrutura, eu defino um limite. E quando eu defino um limite, nenhum cabelo pode passar daqui. Nenhum cabelo passa daqui. Ninguém. Porque se eu tiver um cabelo passando daqui, eu tenho um cabelo desconectado. Se eu tiver um cabelo até aqui, eu tenho um cabelo conectado. E para eu conectar um cabelo onde existe um limite de estrutura, esse meu cabelo que está aqui, pertinho da minha estrutura, ele tem que ser desse tamanho aqui, ó. Esse cabelo que está aqui no topo, ele pode ser maior. Se esse cabelo que está perto da minha estrutura for do mesmo tamanho desse cabelo que está aqui, aqui e aqui, na hora que ele cair, ele cai desconectado. Então, obrigatoriamente, para eu obedecer esse limite, esse meu cabelo, quando é conectado, ele vem diminuindo. E quando ele vem diminuindo, ele faz esse formato aqui, ó. Tecnicamente não é um cabelo arredondado, tá? É em elipse. Tecnicamente seria isso, tá? Em elipse. Ele não... O redondo é o movimento do cabelo, tá? O cabelo ele faz um movimento em círculo. Mas a estrutura, a conexão do corte é um movimento é uma estrutura em elipse, tá? Mas enfim, isso aí é outra história. Beleza? Deu para entender? Por que eu não consigo fazer totalmente reto e manter a estrutura reta? Eu preciso diminuir esse cabelo. Então, quando eu corto um cabelo, que eu faço isso e corto tudo reto, ele obrigatoriamente vai ficar desconectado. Felipe, mas o meu fica conectado e eu faço reto. Óbvio, depois tu puxa para cá e conecta.
Porque vai ficar a ponta sobrando. Não sou eu que estou dizendo, é a ciência que está dizendo. Não tem como tu refutar isso. É isso e ponto. Tá? Não sou eu que estou inventando isso. É a ciência que inventa isso. Eu não posso. Eu tenho esse limite. Qualquer cabelo que ultrapasse esse limite, ele está desconectado. E para eu conectar, ele precisa perder tamanho. Se ele perde tamanho, ele fica menor aqui e fica maior aqui. Legal? Então, todo cabelo ele vai ter o limite da estrutura. O limite da estrutura. O limite da estrutura. Fomos longe, né? Mas segura aí, segura aí, segura aí, que a gente nem chegou na parte do conteúdo ainda. Tô só explicando, quebrando algumas crenças aí, para vocês entrarem um pouquinho mais preparados, tá? Aí, antes de a gente entrar na parte do conteúdo do degradê, eu preciso te dizer sobre o crânio. Eu já te expliquei sobre o crânio. Quais são as partes dele? Topo, aresta e lateral. Tudo certo? A mesma coisa na parte de trás. Topo, aqui uma aresta mais longa e lateral. Olha o ponto de tangência aqui, ó. Outro ponto de tangência, ó. Outro ponto de tangência. Outro ponto de tangência. Beleza? Deu para pegar? Deu para entender? Então essa é a divisão do crânio. Agora, por que que isso vai interferir na hora de eu fazer o degradê? Por que que quando eu defino uma estrutura, isso interfere diretamente no meu degradê? Porque quando eu tenho uma estrutura quadrada, uma estrutura arredondada e uma estrutura triangular, eu tenho massas diferentes aqui, ó. Eu tenho massa diferente nessa região. Então, quando eu tenho uma estrutura triangular, eu tenho mais massa ali. Todo mundo está de acordo? Acredito que sim. Eu tenho mais massa ali, então ali eu tendo a ficar mais escuro. Quando eu faço uma estrutura quadrada, eu tenho menos massa, eu tenho menos cabelo, o meu crânio aparece mais, então eu consigo fazer um degradê um pouquinho mais claro. Quando eu tenho um corte arredondado, eu consigo deixar a lateral bem clara e consigo entrar bem no meu degradê. O que acontece é que quando tu vais fazer o teu degradê e tu não define a estrutura antes, se tu cometer um pequeno erro de arredondamento, tu pode estragar toda a cor do teu cabelo. Porque se eu quero um cabelo que ele fique absolutamente escuro na parte de cima e eu vou fazer um degradê partindo da 2 e eu arredondo esse meu corte, não vou dizer 100% das vezes porque tem suas exceções, tá? Mas de modo geral, o teu degradê ele vai tender a ficar mais claro. Então, às vezes, a galera faz degradê e vê assim, cara, meu degradê, eu não consigo deixar ele escuro. E aí tu vai lá e tu aumenta o teu pente. Pô, vou passar um pente 4. E ainda assim tu passa trabalho, porque tu estás invadindo a estrutura, tu estás entrando numa estrutura arredondada. E tu precisaria de massa, beleza? Porque quando eu faço uma estrutura quadrada, eu tenho bastante massa de cabelo aqui, ó. Uma estrutura quadrada aqui, ó, eu tenho um cabelo aqui em cima que poderia ser um pente 10. Porque olha só como esse cabelo dá preenchimento aqui, ó. Consegue ver, ó? Ó. Quando eu estruturo, eu tenho um cabelo aqui, ó, que seria um pente 10, talvez mais. Ele teria, vamos ver quantos centímetros que ele tem aqui, peraí. Tem 5 centímetros e meio. Nossa. O pente... nossa. O pente 4 tem 1 centímetro, 1,2 centímetros. Então é um cabelo muito grande. Então eu perco muita massa aqui. E por que que o cabelo fica escuro? Porque o cabelo esconde o crânio. O crânio é a parte clara. Então o degradê é sempre um jogo de eu vou mostrar o crânio, eu não vou mostrar o crânio. Se eu tenho muita massa, eu tenho muito cabelo, eu escondo o meu crânio. Eu não mostro a parte clara. Ao ponto que eu vou diminuindo a minha massa de cabelo, eu vou mostrando mais o meu crânio. E mais o meu crânio. E mais o meu crânio. Até que eu passo a navalha. E eu só vejo a crânio. Beleza? Então, quando eu tenho um corte que ele é triangular, eu tenho uma massa gigantesca aqui. Por isso que cortes triangulares, eles ficam muito bonitos para foto. Mas fica ridículo pro dia a dia. São poucos clientes que gostam do corte triangular. Por isso que corte triangular é muito feio, é bastante feito para tirar foto para Instagram e tal. Por quê? Porque eu tenho muita massa aqui, ele vai realmente mais distante, vai tapar bastante essa parte escura, e aí eu consigo ter um degradê que numa fotografia, visualmente, fica mais impactante. Porque quando a gente tira uma foto, às vezes a luz pega muito o crânio, e aí a parte branca fica muito clara, tá? Agora eu vou só te mostrar para tu ver a diferença de massa que eu fico, ó. Olha só essa massa que tem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso daqui interfere totalmente no degradê. Totalmente. Ó, vamos lá.
Show. Olha. Olha só a diferença de massa que eu tenho. Tem um pouquinho de massa aqui ainda que poderia trabalhar. Olha a diferença de massa que eu tenho. Se eu perco massa, o meu crânio aparece mais. O meu crânio aparece mais. Então isso tem uma interferência direta. E ó, aquilo prova o que a gente começou lá no começo. Lá no início. Que é o quê? Se esse meu cabelinho aqui de cima ele for um pouquinho menor do que o de baixo, eu começo arredondando a estrutura. Faz todo sentido, não faz? Ó. O que aconteceu aqui é que eu passei tão rente à máquina, ó, que a gente volta pro assunto lá do começo do vídeo. O fio tem todo mundo o mesmo tamanho. Então o que ele representou? Ele representou o crânio. E aí ele arredondou. Eu revelei a aresta, eu arredondo o corte. Não tem escapatória. Não tem escapatória. Presta atenção no seguinte. Eu quebrei duas crenças de vocês aqui, tá? Talvez alguns não aceitem isso. E tá tudo bem, cada um tem o seu tempo, eu não quero forçar nada. Eu só quero que tu entenda. Mas se tu estiver cortando um cabelo e tu só tá reproduzindo o que tu vê em vídeo, tu não entende as coisas que tu estás fazendo, tu vai ter sérios problemas. Porque tu nunca vai ter consciência de tudo aquilo que tu estás fazendo. Se tu nunca parou para refletir, tu nunca entendeu sobre o que eu acabei de falar, isso te dá muita insegurança na hora do corte. Porque o corte é sempre uma surpresa. Se pra ti ainda hoje, tu corta o cabelo e quando tu olha no espelho, tu observa, cara, ficou assim. E tu te surpreendeu com alguma coisa que tu fez, tu ainda não tem um controle absoluto. E aqui eu tô falando e a gente faz um degradê perfeito. E a gente tem um controle absoluto sobre o corte. Entender cada ponto, beleza? E aí vão surgindo vários questionamentos em relação a isso. Felipe, quando um cliente pede um degradê que não dá para fazer, já receberam essa? Não dá para fazer. Tem cliente que vem e não dá para fazer. O que eu faço? Explica. Vou te dar um exemplo. O cliente fala assim, ó, olha, vou dar uma situação que é impossível. Não tem como, tá? Se tu souber como faz isso, me fala, cara. Mas eu não sei como faz isso. Se o cliente vier e falar assim, ó, Felipe, eu gostaria de uma estrutura triangular. Eu gostaria que nessa estrutura triangular eu tivesse um high fade, ou seja, a marcação da minha zero fosse lá em cima. E eu gostaria que o meu cabelo, que o degradê ficasse mais clarinho. Eu não gosto de degradê marcado. Eu não gosto de degradê escuro. Eu tenho uma situação onde eu tenho uma estrutura triangular, ou seja, eu vou ter bastante massa aqui. Eu vou ter pouco espaço para trabalhar e muitas cores para desenvolver. É fisicamente impossível. Eu tenho um espaço muito pequeno para sair de várias transições. Então vai ser um degradê com a marcação de cor, não com marcação de linha. Marcação de linha eu consigo tirar. Marcação de cor é outra coisa. Marcação de cor é quando tu tens uma transição muito rápida da cor, tá? Do branco, pá, pro mais escuro. Do mais claro pro mais escuro, muito rápido. Aí tu tens uma marcação de cor, tá? É diferente. A marcação de linha tu tira em qualquer lugar, não tem problema. Mas a marcação de cor tu não tem o que fazer. Tu precisa entender esses limites para falar pro teu cliente. Isso dá, isso não dá. É isso que acontece. Beleza? Outro detalhe que tu tens que entender e tens que conversar com o cliente para tentar acertar esse degradê é o tipo de degradê que tu vais fazer para ele. Essa definição é muito importante. Eu vou fazer um degradê baixo, eu vou fazer um degradê alto, eu vou fazer um degradê médio. Como é que eu sei a escolha que eu tenho disso? Qual é o efeito que o degradê dá? O degradê, quanto mais zerado ele for, mais agressivo para a imagem ele é. Então, se eu tenho um degradê low, que é um degradê baixinho, eu tenho um degradê suave, na manhã. Se eu tenho um degradê médio, opa, já é um pouquinho mais agressivo, eu já tenho mais zero. Se eu tenho um degradê alto, um degradê alto, eu tenho muita zero. Então eu tenho muita agressividade. Vamos botar um exemplo aqui. Cheguei para cortar. Nunca fiz um degradê na minha vida. E eu falo assim, cara, nunca fiz um degradê. E assim, eu tô com um pouco de medo, porque não sei como é que vai ficar estranho. Que degradê que tu faria? Um high fade no cara? Não tem como. Muito agressivo. O cliente está em dúvida. Não está rolando? Muito agressivo. Beleza? Legal?
Deu para entender essa questão da estrutura? Então, muitas vezes, esse lance da estrutura, de eu tentar deixar o degradê mais escuro e não conseguir, de ficar algumas marcações no meu degradê na parte de cima e eu não conseguir tirar, de fazer uma transição muito rápida. Muitas vezes isso acontece por causa da estrutura. Principalmente quando tu deixa uma estrutura triangular, porque ela tem mais massa aqui, então tende a ficar mais escuro. Beleza? Tudo certo? Tranquilo. Outra coisa que acontece muito, tá? E às vezes a galera fica com medo. Felipe, e quando o cabelo arrepia nessa lateral? O que que eu faço? Tipo assim, vou fazer um degradê na lateral. Sabe aquele degradê na lateral que tu faz e tu olha assim, cara, o degradê tá irado. Aí tu tira uma foto, a lateral tá toda clara, assim, tudo claro. Tem alguns cabelos que tu vai fazer, faz toda a transição certinha. Tu bota, pode ser do pente 3, tu bota o pente 3, depois tu bota o pente 2, faz tudo bonitinho, tipo assim, ó, cara, tá até perfeita a parada. E aí quando tu olha assim, cara, por que que lá em cima tá um pouquinho mais claro? Por que que isso acontece? O cabelo tá arrepiado, é o comportamento do cabelo. Eu não tenho o que fazer ali. A única maneira de eu esconder essa parte aí que ficou mais clara, por mais que eu tenha colocado um pente mais alto, é pigmentando, é pintando. Por quê? Porque o fato do cabelo ele ficar em pé, arrepiado, faz com que a luz entre, bata no crânio e reflita o crânio. E eu começo a ver a parte mais clara do degradê, que é o crânio. E ela está sendo revelada porque o cabelo não tem caimento. O cabelo ele fica reto. Então aqui é uma interferência na minha estrutura de caimento, tá? São duas coisas diferentes. A estrutura é dividida em duas partes, tá? Estrutura de corte e estrutura de caimento. Isso aí é assunto para outras primaveras. Beleza? Então, a maneira com que ele cai arrepiado e eu vejo o crânio com muita facilidade. Como é que eu evito isso, Felipe? Tu podes evitar isso pigmentando. Se tu conseguir prever isso, tu podes evitar deixando ali maior. Que estrutura que tu poderia fazer? Felipe, chegou um cabelo arrepiado, eu sei que arrepia, e dessa vez eu quero deixar o cabelo dele mais perfeito, deixar um degradê que não apareça aquela parte arrepiada ali. Que estrutura que vocês fariam? Quadrada, arredondada ou triangular? Para e pensa e responde. Pra ti que tá assistindo gravado, faz a mesma coisa. Para, pensa e responde. Eu olho, tá? José Luiz, triangular, triangular. Vocês entenderam a mensagem? Vocês entenderam a mensagem, pô. É isso que eu quero. Vocês entenderam a mensagem. Sacou? Eu tô fazendo. O meu objetivo é sempre instigar vocês a pensarem, a questionarem, a entrarem em conflito aí sobre as informações que vocês têm. Sempre. Porque eu faço isso comigo também. Não sejam barbeiros barbeiro esponja, que só vai absorvendo. Tem que ser um barbeiro que interpreta, cara. Que entende o que tá acontecendo. Se tu for um barbeiro esponjão lá, bota aqui, ele faz assim, eu vou fazer igual. Tu nunca vai ter tanta profundidade quanto tu gostaria. Tá? E essa é a fase da barbearia, cara. Cada vez mais, ainda mais que eu comecei a liberar esse tipo de conteúdo, cada vez mais os barbeiros vão ser mais conscientes, vão entender o que estão fazendo. E cada vez mais, várias crenças que nós tínhamos aí que aconteceram porque a barbearia sempre foi algo que foi passado de pai para filho, sem muita técnica, sem todo esse envolvimento que existe hoje, essas coisas vão caindo por terra. Divisão ferradura, movimento C, conexão com o pente corrido. Não fica bravo comigo se tu faz isso. Fica bravo. Só pensa, cara. Só para pra refletir. Show de bola? Deu pra entender? Legal, galera. Então, rapaziada, eu espero que tenha quebrado algumas crenças de vocês. Eu espero que vocês não sejam mais o barbeiro esponjão lá que só vai sugando tudo e não entende nada que tá acontecendo. O que vier, veio, né? Pode ser água suja, pode ser água limpa, tu vai absorvendo tudo. Isso aí vira uma bola de neve. Sabe como é que acontece, né? Toma cuidado para não ser um barbeiro esponja. Questiona tudo. Eu tô falando alguma coisa aqui pra ti, me questiona. Me questiona, pô. Tu tens que me questionar. Eu não tô dizendo pra tu não me questionar e questionar os outros. Eu tô dizendo pra tu questionar todo mundo. Questiona o Felipe, questiona os outros, questiona todo mundo. Porque isso vai te deixar muito mais inteligente. Não seja um barbeiro esponja, que pega qualquer coisa que tu vê pela tua frente. O que tem de informação errada, informação bizarra, em YouTube, Instagram e Facebook, não é brincadeira. Então, toma cuidado. Questiona. Felipe, eu não concordo contigo em determinado ponto. Vem, me traz um argumento. Se o teu argumento fizer total sentido, se o total sentido fizer na prática, eu mudo a minha opinião na hora e eu boto
a técnica que tu acabou de falar dentro do meu curso e ainda te referencio como, ó, isso daqui não fui eu que inventei. Isso daqui foi fulano de tal. Duas técnicas minhas. Movimento 7 e movimento escariador. Não são técnicas minhas. São técnicas de alunos. Por quê? Porque os caras pensam. Beleza? Beleza, galera? Show de bola? Então é o seguinte, cara. Se tu gostou dessa live, se tu curtiu, se tu aprendeu um pouquinho mais, eu quero que tu tire um print pra mim. Tira um print. Tira um print, bota a hashtag. Vamos criar hashtag. Eu vou voltar a criar hashtag, tá? De vez em quando tem umas hashtags criativas. Bota a hashtag assim pra mim, ó. Não sou esponja. Hashtag não sou esponja. Só pra saber se tu é esponja ou se não é. Hashtag não sou esponja. Posta no stories do teu Instagram, rapaziada, tá no Instagram, vai ser mais fácil, né? Tira um printzinho, me marca lá e bota a hashtag não sou esponja. Vou fazer um post no feed agora sobre isso. Beleza?